do aluno, volume 3, segunda série do ensino médio. Ele diz o seguinte: considere os numerais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será 1234, o segundo será 1243, o terceiro 1324 e assim por diante, até o último, que será 4321. Então, qual é a posição do número 4321 nessa fila? Bem, então nós sabemos que o menor, o primeiro da fila, é o número 1234. E sabemos que o último da fila é 4321. Eu sei que esse aqui ocupa a primeira posição. Esse aqui eu não sei qual é a posição que ele ocupa. Então, para descobrir a posição que ele ocupa, eu tenho que descobrir quantos números tem entre 1234 e 4321, inclusive eles, né? Então, descobrindo quantos números eu tenho, ele é o último da fila, então eu sei qual que é a posição dele. Então, vamos lá. Quantos números de 4 algarismos distintos nós podemos escrever, então, com os algarismos 1, 2, 3 e 4? Se são números com 4 algarismos distintos, então, para a primeira posição, eu posso escolher qualquer um desses algarismos, 1, 2, 3 ou 4. Então, eu tenho 4 opções de escolha. Para a segunda posição, eu não posso pegar o algarismo que eu peguei para a primeira posição. Então, me restam 3 opções de escolha. Para a terceira posição, me resta apenas quanto? 2 opções de escolha. E para a última posição, apenas uma opção. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Então, isso significa que eu posso escrever 24 números de 4 algarismos distintos com os algarismos 1, 2, 3 e 4. Sendo que o maior deles é o número 4321. Então, este é o último da fila. Se ele é o último da fila, então ele ocupa a 24ª posição. Bom, vamos ao item B. O item B pede o seguinte: qual é a posição do número 3241 nessa fila? Bem, esses números então foram ordenados, né, em uma fila do menor para o maior, sendo que o menor deles é 1234, tá? 1234. Então, esse número 3241, para eu descobrir a posição dele, veja o seguinte: vamos imaginar todos esses números que começam com o algarismo 1. Então, quantos números eu tenho que começa com o algarismo 1? Olha só. Então, se todos começam para o algarismo 1, com o algarismo 1, a primeira posição eu só tenho uma opção de escolha. Para a segunda posição, eu tenho 3 opções de escolha. Para a terceira, eu tenho 2 e para a última eu só tenho uma. Então, quer dizer, eu tenho 6 números que começam com o algarismo 1. Da mesma forma, eu vou ter 6 números que começam com o algarismo 2. Então, com o algarismo 2, eu vou ter aqui mais 6 números. E com o algarismo 3, eu vou ter também 6 números que começam com o algarismo 3. Também vou ter 6 números que começam com o algarismo 4. Então, ó, 6 vezes 4, 24 números, dos quais 6 deles começam com o algarismo 1, 6 começam com o algarismo 2, 6 com o algarismo 3 e 6 com o algarismo
4. Eu estou falando do número 3.241. Eu quero saber qual é a posição que ele ocupa. Então, olha só. Da primeira posição até a sexta posição, eu tenho todos que começam com o algarismo 1. Da sétima posição até a 12ª posição, eu tenho todos que começam com o algarismo 2. Da 13ª posição até a 18ª posição, todos começam com o algarismo 3. E da 19ª posição até a 24ª posição, todos começam com o algarismo 4. Então, eu quero esses aqui, ó, que comecem com o algarismo 3. Então, quantos números que eu tenho que começam com o algarismo 3? São 6, né? Nós vimos que tem 6 que começam com o algarismo 1, 6 com o algarismo 2, 6 com o 3 e 6 com o 4, tá? Então, aqui nesse intervalinho aqui, ó, dentre a 13ª e a 18ª posição, eu tenho o número 3.124. Depois, eu tenho o número 3.142. Depois, eu tenho o número 3.214. Depois, o número 3.241. Depois, eu tenho o número 3.412 e o número 3.421. Então, esses são os 6 números que começam com o algarismo 3. Eu quero saber qual que é a posição do número 3.241. Então, olha, 3.241 é esse número aqui, ó. Essa posição aqui. Eu sei que esse daqui ocupa a 13ª posição. Esse aqui ocupa a 14ª posição. Esse aqui a 15ª posição. E esse aqui, então, a 16ª posição. Esse a 17ª posição. E esse aqui a 18ª posição. Então, qual é a posição do número 3.241 nessa fila? Então, é a posição 16ª posição. Bom, no item C, ele já pede o seguinte: acrescentando o numeral 5 aos números 1, 2, 3 e 4 e ordenando todos os números de 5 algarismos distintos que podem ser formados, qual é o número que ocupa a 72ª posição? Então, olha só. Então, agora estou acrescentando o algarismo 5. Então, eu tenho o número, os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero escrever todos os números de 5 algarismos distintos. Então, quantos números de 5 algarismos distintos eu consigo formar com esses 5 numerais? Então, olha só. Então, para a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda, eu tenho 4 possibilidades. Para a terceira, eu tenho 3. E assim por diante, né? Para a quarta, 2. E para a quinta, apenas uma opção de escolha. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, isso aqui é igual a 120 números. Então, eu posso escrever 120 números utilizando esses 5 algarismos, né? Esses 5 numerais. Bom, eu quero saber qual é o número que ocupa a 72ª posição. Olha só. Então, eu vou colocar todos eles em ordem crescente. Então, eu vou ter os números que começam com o algarismo 1. Então, quantos deles começam com o algarismo 1?
Se começa com o algarismo 1, para a primeira posição eu só posso colocar o 1, então eu só tenho uma opção de escolha. Para a segunda, me resta quanto? Me resta 4 opções. A outra, 3 opções. Para a terceira posição, 2 opções. E para a última, uma opção. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, eu vou ter 24 números que começam com o algarismo 1. Da mesma forma, eu vou ter 24 números que começam com o algarismo 2. Então, vou ter 24 aqui que começam com 2. Eu vou ter também 24 que começam com o algarismo 3. Também vou encontrar 24 que começam com o algarismo 4. E vou ter também 24 que começam com o algarismo 5. Bom, então nós temos 120 números que serão então ordenados, né, da forma crescente, tá? Eu quero saber qual que ocupa a 72ª posição. Então, olha só, da primeira posição até a 24ª posição, todos eles começam com o algarismo 1. Da 25ª posição até a 48ª posição, todos eles começam com o algarismo 2. Da 49ª posição a 72ª posição, todos eles começam com o algarismo 3. Então, note que a 72ª posição vai ser ocupada pelo maior número de 5 algarismos que nós podemos escrever utilizando os numerais 1, 2, 3, 4 e 5 e que começa com o número, com o algarismo 3. Então, quer dizer, ele tem que começar com o algarismo 3 e vai ser o maior desses números que nós podemos escrever. Então, quem que vai ser esse número? Então, vai ser 3, aqui, 5, 4, 2 e 1. Então, vai ser o número 35.421, que vai ocupar a 72ª posição.